Olá, seja bem-vindo. Você está acessando o projeto Bate-Papo com o Escritor, realizado pelo Greenplexa. O Bate-Papo com o Escritor tem o formato de entrevistas gravadas e disponibilizadas para o público, com o objetivo de divulgar a produção dos escritores amazônidas ou que escrevem sobre a Amazônia. Objetiva também levar ao público em geral o que pensa o escritor sobre temas variados, além de criar uma memória gravada das nossas letras. Nesta edição, você apreciará a entrevista com o escritor Odenildo Teixeira Sena. Odenildo Sena é professor aposentado da Universidade Federal do Amazonas, com doutorado em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo. Sua área de interesse está ligada aos estudos da linguagem, com foco na análise do discurso e na produção textual. Publicou os seguintes livros: Palavra, Poder e Ensino da Língua, sobre as relações de poder no ensino da língua, A Engenharia do Texto, Caminhos e Técnicas da Produção Escrita, No Tempo de Eu Menino, Reunião de Crônicas da Infância, Mazelas do Livro Didático e Tempos de Memória, Livro de Crônicas. Foi diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, FAPEAM, presidente da CONFAP, Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, que congrega mais de 20 fundações estaduais de amparo à pesquisa. À frente da FAPEAM, conseguiu elevar as destinações orçamentárias neste estado, a ponto de colocá-lo em posição de destaque no cenário nacional da pesquisa científica. Foi também secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas e presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tem experiência na área de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino da língua, discurso e produção escrita. Em 2017, passou a residir em Portugal, de onde nos concedeu esta entrevista. Estendemos nossas cordiais boas-vindas ao professor Odenildo Teixeira Sena, ao nosso projeto Bate-Papo com o Escritor. Seja bem-vindo, Odenildo, tudo bem? Tudo bem, Guedelha, muito obrigado pelo convite e para mim é uma alegria estar com vocês, sobretudo reencontrá-lo, não é? E revê-lo, ainda que nessa distância oceânica entre nós, nós estamos a um Atlântico de distância, não é? Ainda que nessa distância, revê-lo aqui virtualmente é sempre muito bom. Tá? Então, eu estou feliz e fico assim à inteira disposição de vocês para essa conversa. Para mim também é uma grande satisfação revê-lo, Odenildo. Você que é uma referência na escrita, no ensino, na política, aqui para a Amazônia. E nós contamos também com a professora Iná Isabel, que também participará da entrevista. Boa tarde, Iná. Seja bem-vinda. Boa tarde, Guedelha. Boa tarde, Odenildo. Eu faço as palavras do Guedelha as minhas também. Tá? Muito obrigada por ter aceitado o convite, por participar com a gente nesse projeto Bate-Papo com o Escritor. E eu tenho certeza que esses momentos agora, esses minutos que nós vamos passar juntos, vai ser minutos bem proveitosos. Tá? Então, em nome do Greenplexa, em nome da universidade, nós agradecemos a sua participação. Isso, muito obrigado. Prazer conhecê-la, Iná. Igualmente, Odenildo, apesar de que eu já te conheço pela produção do livro, e eu trabalho com o seu livro, Engenharia do Texto, já trabalhei bastante em sala de aula, então, assim, eu já conheço você. Tá bom. Muito obrigado. E agradecemos também a participação das nossas assessoras técnicas, né? A Essilaine, que gerencia a sala, e a Josilena, que nos auxilia aí na gravação. Muito obrigado a toda a equipe que participa desse projeto. Odenildo, desculpa, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação de sua trajetória como escritor. Como que você se percebeu escritor, como se tornou escritor. Você poderia fazer essa breve apresentação para nós? Eu te confesso que eu não me lembro bem quando foi que isso começou, não é?
Porque é complicado a gente resgatar um momento, uma data, não é? Bom, se foi por publicações, eu publiquei em 99 Palavra, Poder e Ensino da Língua, né? Palavra, Poder e Ensino da Língua, portanto, tem mais de 20 anos, né? Em 2004, eu publiquei a Engenharia do Texto, né? Mas, enfim, o primeiro foi Palavra, Poder e Ensino da Língua, que foi uma edição ainda da editora da universidade. Aquilo me deixou muito feliz naquele momento, mas, claro, antes disso, eu tive muita experiência com a escrita, não é? Ainda no ensino antigo ginásio, né, que eu sou do tempo do ginásio, né, eu me envolvia com os jornaizinhos da escola, né, na época em que eu fui muito ligado à Igreja Católica, eu editava um jornal também para os jovens, né. Depois tive um período em que eu fiz um curso de telegrafia, mas, para minha pouca sorte, quando eu terminei o curso, a tecnologia chegou e a telegrafia acabou ficando deixada de lado, né, para os jornais. E aí, naquele momento, eu estava iniciando o ensino secundário no Instituto de Educação do Amazonas, e aí achei que poderia ser um repórter. E trabalhei como repórter durante algum tempo no antigo O Jornal e Diário da Tarde, isso ainda no início da década de 70, né? E aquilo me permitia um contato direto com a escrita, né? Embora naquele momento eu não tivesse noção da coisa, escrevia simplesmente, não é? Que é muito diferente de você escrever sabendo o que está fazendo, como está construindo, como está articulando as ideias, quer dizer, uma coisa muito, muito empírica, não é? E aí, bom, só voltando ao início, eu penso que a primeira publicação é que pode marcar, de uma certa forma, o início dessa trajetória oficial, né? De dizer, olha, eu publiquei um livro, né? E aí eu, às vezes, tenho até dúvida, será que eu posso me considerar escritor ou não? Não é? Porque publiquei... Bom, hoje já tem uns 5 ou 6 livros publicados, não é? Mas eu não saberia dizer quando foi que eu me percebi, não é? Porque essas coisas vão acontecendo num processo muito lento, não é? Em que a gente não se enxerga como tal. Qual seria o papel desse escritor, Odenildo, na sociedade contemporânea? Eu tenho uma concepção muito clara sobre isso, né? Não me reportando a mim, mas me reportando a outros escritores, tantos que eu conheço, muitos meus amigos, né? Mas eu acho que o escritor ele não pode sabe, ficar isolado na sua obra, naquilo que ele escreve, certo? Ele tem que ter um papel social. O escritor tem que ter um papel político. Ele não pode se distanciar disso, porque pressupõe-se que, se ele escreve, ele faz aquilo produto de reflexão, produto de estudos, produto de muito conhecimento, portanto, ele tem obrigação de se engajar. Ele tem obrigação de ser um ator politicamente engajado, né, em prol da liberdade, sabe, em prol da igualdade. Ele tem que se posicionar contra qualquer forma de fascismo, de intolerância, de ódio. Eu acho que esse é o papel do escritor. Quem não atua assim, para mim, não é escritor. Precisa procurar outra coisa na vida. Muito bem, perfeito. Odenildo,
assim, você escreve como pesquisador e como ficcionista, né? Você tem a produção ficcional aí, uma trilogia, eu não tive aqui informação se você conseguiu completar a trilogia, se já completou a trilogia, né? Porque você tinha o propósito de fazer a trilogia, né? Dos tempos de Eu Menino, Tempo de Memória, e eu não sei se saiu o terceiro número, ou se essa trilogia realmente ela não foi pensada. Não, parou por aí, não é? Por enquanto. Né? Mas a ideia é de uma trilogia mesmo, ou não? Sim, eu tenho. Não. Inclusive, eu estou com o material pronto, né? Eu tenho um livro pronto, um livro de crônicas pronto, né? Em que eu resgato algumas crônicas de No Tempo de Eu Menino, resgato algumas crônicas de Tempos de Memória e acrescento as últimas crônicas, uma série de crônicas novas que eu escrevi e que estão inéditas, né? Então, a minha ideia é, com esse livro, Guedelha, fechar essa trilogia, sabe, de memórias, né? Quer dizer, de uma certa forma, fechar, porque eu estou com outro projeto já. Eu vou lançar um livro ainda agora, dia 25, né, que envolve crônicas também, né, mas envolve a criação literária. Mas, bom, eu, além de No Tempo de Eu Menino, Tempos de Memória, e esse outro livro que já está pronto, né, nesse sentido, o isolamento, não é? A quarentena acabou me deixando louco para escrever, não é? Então eu ocupei da melhor maneira, não é? Mas eu já tenho um outro projeto, eu estou com anotações feitas já, é um outro projeto que tem um título provisório de O Menino que Sonhava com Cataventos, que é na verdade, eu vou me arriscar, né, no romance. Né? É um romance que envolve um pouco a minha trajetória enquanto menino, até jovem, no bairro de São Raimundo, né, mas narrado com sabor, né, de romance. Né? Então, tem esse outro projeto. Escrever como pesquisador e escrever como ficcionista são coisas diferentes, né? O que é mais trabalhoso, o que dá mais prazer, se é que há prazer nessa escrita, escrever o texto de pesquisa ou o texto ficcional? O que é mais trabalhoso, o que é mais prazeroso? Fica tudo na balança pesando igual. Eu te afirmo com a mais absoluta convicção, Guedelha, que escrever não é prazeroso em circunstância alguma, pelo menos para mim, né? Quer dizer, para mim, e esse é um pouco, coincidentemente, tu me fazes esta pergunta, esse é o tema do livro que eu vou lançar agora, dia 25, numa live, né? Pelas redes sociais. Ele se chama Aprendiz de Escritor. Né? Aprendiz de Escritor. O que eu faço nesse livro, Aprendiz de Escritor? Eu fiz fiz leituras, não fiz pesquisa do ponto de vista acadêmico, eu fiz muitas leituras sobre o processo criativo de grandes escritores. Então, fui ler biografias, fui ler entrevistas, né? Então, por exemplo, entrei em contato com o processo criativo do Saramago, o processo criativo do Milton, o processo criativo da Raquel de Queiroz, né? O processo criativo do Fernando Veríssimo, e por aí vai. Né? E dentre do americano, do Stephen King, que eu gosto dele, né? E a que conclusão eu cheguei? Nenhum desses escritores revela que escrever é uma coisa boa, é uma coisa legal, é uma coisa prazerosa, é um gozo escrever. Né? Nenhum deles. Todos são unânimes em dizer que escrever é um trabalho pesado,
é um trabalho que exige disciplina, é um trabalho que exige dedicação, exige foco, não é? E exige angústia também, porque muitas e muitas vezes você se vê diante da tela do computador, que hoje a gente já não fala mais em papel, né? Diante da tela do computador, você entra num processo de amargura, porque muitas vezes você sabe mais ou menos o que você quer, mas ao traduzir, ao passar aquilo para a tela do computador, é um desafio muito grande. Hoje, por exemplo, eu estou lendo uma biografia do Saramago, né? E cada vez que eu vejo isso, leio sobre isso, eu me encho de alegria, porque eu digo, bom, eu não estou sozinho nisso, né? Esses caras também passam por isso, né? O Saramago coletou material para um primeiro livro, o primeiro livro que projetou o Saramago, acho que é Levantado do Chão, acho que é isso o nome do livro, e ele confessa que 3 anos depois dele ter concebido a ideia do livro, ele não estava conseguindo deslanchar, né? Enfim, escrever, voltando à resposta inicial, né, a parte inicial da resposta, escrever em quaisquer circunstâncias, para mim, pelo menos, é um sofrimento. Não há prazer no momento da escrita. O prazer é posterior. O prazer vem depois do sofrimento. Sempre assim, ou seja, o prazer é fazer a revisão daqueles textos tantas e tantas vezes, mas aí já sabendo que eu estou diante de uma matriz posta, de uma matriz feita, né? E aí quando eu digo, bom, não tenho mais paciência para rever, ele está pronto. E mais feliz ainda a gente fica quando acontece a publicação, né? Então, há o sofrimento, há a dor, a angústia, e depois o prazer, que é ver a coisa pronta. Agora, isso não necessariamente acontece sempre nessa ordem, porque muitas vezes, e eu tenho uma crônica sobre isso, tem uma crônica chamada Textos no Meio do Caminho, alguma coisa que é uma referência ao Drummond, a Pedra no Meio do Caminho, né? E onde eu conto o seguinte, a quantidade de textos meus que ficaram pelo caminho. Eu comecei a escrever e aí depois a gente não se entendeu mais, certo? Eles não me obedeciam, certo? Eu me dispunha com eles, né? E esses textos foram ficando pelo meio do caminho. E aí, da mesma forma, fico alegre quando leio a vida sobre o processo criativo e a luta de grandes escritores para escrever. E eles dizem, olha, eu deixei um livro pela metade, nunca saiu, não é? O outro diz, eu estava com a ideia pronta, não é? Mas não consegui levar adiante, não consegui terminar o livro, não é? Enfim, mas aí eu vou voltar para terminar a resposta à questão da escrita acadêmica, não é? Não há prazer, para mim, em nenhuma forma de escrita. Agora, eu diria que a escrita acadêmica eu abandonei há muito tempo. Eu diria que a escrita acadêmica eu abandonei quando publiquei Palavra, Poder e Ensino da Língua, em 99. Aliás, Palavra, Poder e Ensino da Língua saiu agora, no ano passado, saiu a 3ª edição, esta aqui. Tá? Saiu a 3ª edição de Palavra, Poder e Ensino da Língua. Que beleza. Onde eu uso uma linguagem acadêmica mesmo, porque ali há textos que eu escrevi na época do mestrado e do doutorado, textos que eu fui amadurecendo, enfim. Mas a linguagem acadêmica é uma chatice. A linguagem acadêmica a gente usa por dever de ofício. É dever de ofício, mas aquilo é uma chatice sem fim, né? Aquelas regras todas, não é? Mas, repito, isso não quer dizer que escrever textos acadêmicos ou escrever outros tipos de textos, crônicas, contos,
romance, enfim, né? Não quer dizer que um seja melhor que o outro, que um seja mais prazeroso que o outro. Não é verdade, isso não acontece, certo? Eu costumo dizer que, embora seja paradoxal, né? Paradoxal. Como é que o cara escreve, publica livros e diz que escrever para ele é terrível, ele não gosta de escrever? Eu, a rigor, não gosto de escrever, né? Mas eu cunhei uma frase nesses tempos que diz muito sobre isso. Eu digo assim, o que me salva na velhice é a escrita. Não por eu gostar de escrever, mas pela necessidade que eu tenho de escrever. É um processo meio masoquista, sabe? A gente sofre, mas não vive sem aquilo, né? Então, e aí, só para terminar agora mesmo essa questão, eu disse que encerrei meus textos acadêmicos com palavra, poder, ensino da língua, e antes a dissertação e a tese, não é? Tanto que a Engenharia do Texto, que foi o segundo livro que eu publiquei, a primeira edição da Engenharia saiu também, duas edições, pela editora da Universidade Federal do Amazonas, né? Agora está na 4ª edição, pela Valer, e tem uma edição que foi lançada aqui em Portugal pela Chiado Books, né? Na Engenharia do Texto, eu já construo um texto, e fiz isso de propósito, eu já construí um texto bem distante dessa questão mais acadêmica, né? A Engenharia do Texto tem uma linguagem, pelo menos para mim, né? Descontraída, né? Bem estruturada, simples, não é? Sem grandes formalismos. Eu gostaria de saber, Odenildo, se tem um livro que você gostaria de ter escrito e que foi escrito por algum autor, por algum escritor que já está consagrado, um livro assim que você olha e diz, olha, tá aí, eu gostaria de ter escrito esse livro aqui. Eu gostaria de ter escrito um livrinho do Stephen King chamado Sobre a Escrita, em que ele compartilha com o leitor o seu processo criativo e toda a sua trajetória, né? Mas, eu gostaria, porque para escrever esse livro sobre a escrita, o Stephen King, quando escreveu o livro, ele já era conhecido no mundo todo, né? Não só pelos livros, como pelas dezenas de adaptações de seus livros, mas a trajetória dele já era longa, né? Certo? Com dezenas de livros, né? Então, eu jamais chegaria a isso, né? Mas falo desse livro porque ele foi, para mim, bastante inspirador para, sei lá, para eu enfrentar com mais segurança, né, essa questão de navegar no mar da escrita, no mar das palavras, né, no mar da criação, né? Enfim, esse seria um livro que eu gostaria de ter escrito, sobretudo porque eu teria certeza de que ele cairia bem nas mãos de muita gente e poderia contribuir com muita gente. Olha, se há uma coisa que me deixa sempre muito feliz, eu recebo muitas mensagens pelas redes sociais, né, no YouTube também, né, por conta de um canal que eu tenho lá, e eu fico sempre muito feliz quando as pessoas, sabe, me dizem que a engenharia do texto, sabe, ajudou a superar dificuldades, né, foi uma referência, né? Isso me deixa profundamente feliz, porque eu vejo nisso a real forma de compartilhar o conhecimento da gente, né? Então, isso me deixa feliz. Aliás, a engenharia agora está também, nesta semana, ela foi publicada no formato e-book, no formato digital.
não é? Nesses anos todos, agora que saiu em formato digital, e está na Amazon, à disposição. Denildo, você tem dedicado uma atenção especial ao ensino da língua materna. A que se deve essa preocupação? Não necessariamente nessa forma, Guedelho, o ensino da língua materna. Eu sou como eu diria, eu sempre fui muito na contramão em relação a isso, desde que, na verdade, o grande momento do meu despertar, ele começou na graduação ainda, né? No primeiro semestre, no primeiro período, quando eu tive o nosso queridíssimo Carlos Eduardo de Souza Gonçalves como meu professor, né? Meu professor de língua portuguesa 1, na época era língua portuguesa 1. E eu fiquei muito encantado porque o Carlos, ele seguia um caminho bem diferente de tudo que eu já tinha visto, não é? No ensino fundamental e no ensino médio, né? Então, eu fiquei encantado com aquilo. Mas aquilo ficou um pouco represado até que eu fui trabalhar, inclusive, com o Carlos, no antigo Centro Educacional Cristos, e aquilo foi um laboratório para mim, porque eu tinha muita liberdade de trabalhar. Depois, quando fui fazer, já depois na universidade, ingressei na universidade em 1980, fui fazer o mestrado, e aquelas ideias que estavam assim muito soltas, elas se consolidaram. Então, por isso que eu digo, eu sempre naveguei, sabe, na contramão em relação a isso. Você quer ver uma coisa que choca as pessoas quando eu digo assim, olha, se dependesse de mim, nenhum professor de língua portuguesa, sabe, falaria em teoria gramatical até o final do ensino fundamental. Não, do ensino fundamental. Né? Eu acho o seguinte, nós teríamos, o desempenho dos alunos do ensino fundamental seria excelente se os professores não enchessem a paciência deles com teoria gramatical, com análise sintática, sabe? Insistindo para eles saberem o que é uma oração subordinada, pô. Eu, às vezes, digo para o meu filho aqui, meu filho tem 17 anos, mas eu dizia para ele termina este ano aqui em Portugal o secundário, aqui chama-se secundário. E, às vezes, eu dizia para ele, o que tu vais fazer na vida com uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo? De que isso vai servir na vida, né? Então, eu acho que os caminhos é que são complicados. A escola, por isso, pelo menos na área de língua portuguesa, a escola atrapalha, porque a escola, inclusive, Guedelha, desconsidera que o aluno chega à sala de aula preparado para muitas coisas. Ninguém vai ensinar, eu repito muito isso, mas muitas pessoas não entendem, não é? O professor não vai para a sala de aula, o professor de língua portuguesa não vai para a sala de aula ensinar língua portuguesa para os alunos, eles já sabem. E é isso que atrapalha muito, porque os alunos acabam percebendo que o domínio que eles têm da língua não vale de nada. Vale aquela coisa toda gramatiqueira que o professor adota em sala de aula para fins de provas, exercícios e outras coisas. Então, por exemplo, eu quando na universidade, eu sempre burlei o programa. Na época era o programa de língua portuguesa 1, né? Eu sempre burlei aquele programa quando trabalhava com a disciplina, porque eu dava ênfase muito mais na leitura
eu dava muito mais ênfase na escrita, sabe, na interpretação, na certeza de que eventuais dificuldades dos alunos frente ao que a gente chama de língua padrão, isso seria resolvido naturalmente. Tanto que eu fiz um esforço danado, né? Não sei se você acompanhou isso, né? Mas quando eu fui chefe do Departamento de Língua Portuguesa, eu propus uma modificação das emendas do curso, e aí foi quando eu propus a criação de Comunicação em Prosa Moderna 1 e 2, voltada inteiramente para a produção escrita, que é o maior de todos os desafios dos nossos alunos, né? Certo? O que entrava de reflexão gramatical era muito pouco, né, para corrigir algumas distorções, algumas dificuldades, né? Mas, enfim, eu acho que... Eu, às vezes, fico frustrado, me sinto um pouco frustrado, porque eu leio, eu acompanho e fico com a sensação de que quase nada mudou, de que tudo continua do mesmo jeito. Os professores continuam ensinando muito mal, porque priorizam a teoria gramatical. Os alunos chegam à universidade, isso desde 80, quando eu comecei a lecionar na universidade. Os alunos chegam à universidade com dificuldades enormes para colocar o mínimo de ideias organizadas numa folha de papel. Então, tem alguma coisa errada aí, não era? Os alunos eram para chegar à universidade, sabe, com o domínio básico completo da escrita, com a segurança, não é? Pelo menos da escrita padrão, não é? Mas isso, infelizmente, não acontece. Então, às vezes, eu fico muito frustrado, achando que, sei lá, que a minha trajetória foi um pouco em vão, não é? É uma questão histórica, né? Difícil de se mudar, né? Porque, assim, quando eu falei em professor de língua materna, estudo de língua materna, a gente esbarra numa dicotomia aí, porque muitos que se dizem professores de língua portuguesa, na verdade, são professores de gramática da língua portuguesa. Isso. A língua portuguesa é uma coisa, a gramática da língua portuguesa é uma outra coisa, quer dizer, produz a língua, a gramática, né? A gramática normativa ainda, né? Se a gente for pensar em quantidade mesmo, ainda é muito latente essa prática tradicional que coloca a gramática no primeiro plano. Isso é muito sério, porque há a ilusão dessas figuras que assim pensam, a ilusão de que estão ensinando língua portuguesa para os alunos. E acham que estudar teoria gramatical, a metalinguagem, como bem disse o Guedelha, acham que isso resolve o problema da escrita, resolve o problema da expressão oral, resolve o problema da interpretação, da percepção do que vai além das linhas, não é? E não é isso. Eu me lembro de um aluno meu na universidade, excelente aluno, e um dia, depois pela metade do primeiro período, não é? Ele me disse assim: professor, eu achava que eu estivesse preparado, porque eu não tenho dificuldade em classificar orações subordinadas, substantivas, adjetivas, orações coordenadas, né? Enfim, gramática é comigo, eu conheço, né? Agora, eu vim a entender a lógica com que se constrói um texto aqui no primeiro período na universidade. Então, não tem a ver uma coisa com a outra. E veja, é um princípio tão elementar, o que a escola deve preparar o aluno
olhando em que direções? No caso da língua portuguesa, ela deve preparar o aluno para ler, sabe, interpretar, expressar-se bem e escrever bem. Só que isso aqui, esses 4 pontos, eles são os objetivos a serem alcançados. Só o que a escola faz? A escola coloca isso de ponta cabeça. Ela coloca esses 4 pontos para baixo e a gramática, o estudo da teoria gramatical, acaba sendo a referência, sabe, de todo o trabalho. Então, se você observar bem, isso não é de hoje, né? Os alunos estudam essa teoria gramatical e as mesmas coisas, sabe? No ensino fundamental todo, no ensino médio todo. E aí a gente chegam à universidade, eu falei ainda há pouco, não consegue escrever 4, 5 linhas que tenham conexão entre si. Tenha você e na certeza do seguinte, se a escola priorizasse essas 4 competências, o caminho estaria posto para que os alunos superassem dificuldades, algumas dificuldades em relação ao domínio que eles trazem de casa e ao domínio padrão da língua. Isso se resolveria naturalmente, até porque se o aluno ler muito, sabe, se o aluno é orientado a ler, a ser um leitor crítico, sabe, se o aluno é orientado a escrever, lógica, tem uma lógica, não é só colocar as palavras no papel, tem uma lógica de arrumar isso, você primeiro coloca isso, depois aquilo outro, depois aquilo outro, e isso naturalmente faz com que os alunos superem as dificuldades que os professores ilusoriamente acham que vão resolver com aulas gramatiqueiras. Nós gostaríamos de saber, Odenildo, o que essa metáfora, engenharia, ela simboliza, qual é o sentido dela? Não sei se você se lembra, a capa da Engenharia do Texto, essa 4ª edição, é a mesma capa da 3ª, só mudou a cor, não é? Mas a capa diz um pouco disso, né? A capa simboliza um pouco isso, né? Tem o título, eu estou olhando aqui para frente porque tem a capa do livro aqui, né? Tem o título do livro, né? E você tem uma espécie de marcação de milímetros, de centímetros, de cálculos, não é? Agora, deixe-me lhe dizer uma coisa, antes de entrar efetivamente na questão, não é? Eu pedi a uma amiga minha, que mora no Rio de Janeiro, é professora da Católica do Rio de Janeiro, ela é designer. E aí, eu queria disponibilizar a Engenharia do Texto na Amazon, na versão digital, na versão e-book, eu queria disponibilizar com uma outra capa. E eu disse, aí pedi ajuda dela e tal. Ela, bom, eu tenho aqui para mostrar, só tem no computador, e aí ela me mandou uma sugestão de capa que mostra o seguinte, uma parede, né, com aqueles tijolinhos. Esses tijolinhos que se destacam bem numa parede, né? E o título do livro na cor preta e o subtítulo, O Caminho Rumo à Boa Redação, na cor amarela, né? Eu não sabia que a cor amarela tem um significado, é progressão, é uma coisa assim, né? E aí eu disse, caramba, como tu conseguiste captar a ideia do livro? Porque é exatamente isso. Você tem os tijolos, mas você pode arrumar os tijolos de forma que eles fiquem, sabe, desorganizados, desconectados. Você tem que saber como encaixar um tijolo no outro, tá? Para dar o mínimo de perfeição àquela parede.
É exatamente isso o que acontece, e por essa razão que eu chamei de engenharia do texto. Porque é uma engenharia, olha, do ponto de vista da estrutura de um parágrafo, para ser bem mais simples, do ponto de vista da estrutura de um parágrafo, você tem a base. Qual é a base da estrutura de um parágrafo? A base da estrutura de um parágrafo é o que a gente chama de frase, eu chamo hoje, no livro eu chamo de frase núcleo, eu acho, né? Mas eu encontrei uma outra expressão que eu gosto mais, eu chamo de frase resumo. A frase resumo, sabe, é a estrutura inicial do parágrafo. Olha como é engenharia. Aquela estrutura inicial, aquela estrutura mínima, formulada em uma frase ou duas frases, ela vai dar suporte a tudo que vai acontecer na sequência do parágrafo. E tudo que vai acontecer na sequência do parágrafo tem que estar estritamente conectado àquela base. E, ao final, se você falar de um parágrafo chamado padrão, um parágrafo completo, um parágrafo clássico, não é? Você vai ter aquele arremate final, sabe, que é um pouco a presença da arquitetura, sabe, nessa engenharia. Certo? Então, veja, ou quando você lida com um texto maior, por exemplo, você tem um parágrafo que abre o texto, aquele parágrafo que abre o texto é a estrutura básica, elementar. É ele que vai dar suporte às estruturas seguintes. Olha como é uma engenharia. Agora, no interior disso, você precisa saber conectar essas ideias, você precisa escolher palavras adequadas para isso e para aquilo, sabe? Enfim, de tal modo que esse corpo, esses pedaços, digamos assim, não é? Eles estejam todos estritamente articulados e conectados entre si. Olha como é uma engenharia, né? Daí é que veio a ideia do título do livro, e essa minha amiga professora do Rio de Janeiro, lá da Católica do Rio, ela fez uma leitura que me deixou mais feliz ainda do que as capas anteriores. E ela me fez perceber, por exemplo, a edição que eu falei, que foi lançada em Lisboa, é esta aqui, ó. A edição da engenharia é esta aqui. Quando eu vi a editora me mandou essa capa com essa caneta aqui, eu digo, poxa, mas que legal! Olha, uma coisa interessante, não é? Isso resume um pouco a história do livro e tal. Mas aí essa minha amiga me falou, o teu objetivo não é alcançar estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, dos primeiros anos da universidade, né? Essa caneta está desatualizada, ninguém usa mais caneta tinteiro. E aí, ela derrubou tudo que eu tinha achado de legal, né? Mas a resposta que ela me deu foi ótima. Os tijolinhos, eu fiquei encantado com os tijolinhos, né? Porque é exatamente aquilo. Os tijolinhos são as palavras. Mas as palavras soltas não têm sentido, elas não formam sentido. Né? Depois que você arruma as palavras e as transforma em frases, em períodos, em parágrafos, né? Desde que devidamente articuladas, elas ganham vida. Né? Mais ou menos isso. Danildo, você já falou sobre o papel político do escritor, né? Só que no livro Palavra, Poder e Ensino da Língua, você encarece o papel político do professor. Isso. No teu entendimento, o professor, de uma forma geral, tem consciência desse seu papel? Ele exerce esse seu papel político? Não, infelizmente não, Guedelha. Eu penso que... E olha que eu estou falando
só para recordar, eu ingressei na universidade em 1970, em 1980, né? E em 73, quando eu fui aluno do Carlos Eduardo, né? Ele já me dizia algumas coisas interessantes em relação a isso. Por isso que eu disse há pouco que eu me sinto um pouco frustrado. Eu acho que os professores, eles não têm, a maioria, não tem noção. Não tem noção de que você ficar diante de 45 crianças, né? 45 não, um professor que tem 4, 5 turmas, né? Ele convive um ano inteiro com, sei lá, 200 jovens, né? Ele não faz ideia, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o professor, particularmente o de língua portuguesa, embora eu estenda isso a professor de qualquer área, mas particularmente o de língua portuguesa, ele não percebe, ele não se dá conta de que a matéria-prima da aula dele, né, é política, porque é a palavra, é o discurso. Ele lida com a construção do discurso, sabe? Ele lida com a construção das ideias. Sabe? Olha só, e ele não se dá conta disso. Ele não se dá conta de que tudo o que acontece em relação ao ser humano tem a intermediação da língua. O ser humano se, digamos assim, se civiliza, né, a partir do momento em que ele começa a dominar a língua materna que lhe é transmitida. Eu lembrava isso para os meus alunos lá atrás, eu dizia, olha, uma criança que seja isolada de qualquer convívio social, é óbvio isso, né? Mas muita gente não vê como óbvio, né? Uma criança isolada de qualquer convívio social, ela não vai dominar língua nenhuma. Ela começa a dar conta do mundo dela a partir do momento em que ela inicia o processo de absorção, porque a língua falada nos é transmitida, não é? Então, quando ela inicia esse processo, ela começa a dar nome às coisas, a perceber as coisas. Não precisa passar ainda por um processo de alfabetização. É aquilo que a Magda Soares muito bem trabalhou como letramento, né? Quer dizer, exatamente. A criança já... exatamente. Então, mas é uma pena que o professor não se dê conta disso, porque ele acaba sendo um agente da alienação dos alunos. Ele é um agente da alienação, quando ele não tem consciência disso, né? E eu não vejo outra forma, pelo menos para mim, né? Eu não vejo outra forma de fazer um trabalho pedagógico libertador, entendendo que o trabalho que você faz em sala de aula, quer você queira, quer não, em qualquer disciplina, é um trabalho de natureza política. Imagine essa imbecilidade que andaram espalhando por aí, tentando, e tem uns imbecis que defendem isso, a escola sem partido, isso não existe. Isso não existe, porque toda a intermediação que se dá na escola é através da língua. E a língua é essencialmente ideológica. Não tem como fugir disso. Como é que você acha que a população de Manaus lida com a memória? Aliás, você acha que Manaus tem memória? Eu acho que não, é complicado falar. Bom, a gente fala de Manaus por conta da referência que a gente tem de ter vivido aí, ou de viver aí, não é? Essa é uma, digamos assim, é uma afirmação que se faz sobre o brasileiro, né? Que ele tem memória curta, né? Eu acho que é uma questão cultural, sabe? É uma questão cultural. A gente tem dificuldade em exercitar a memória,
a memória daquilo que vivemos, a memória daquilo que fomos. Né? A gente apaga com facilidade as coisas. Dia desse estava lendo uma entrevista, um livro interessante, que ele estava aí há muito tempo, e só agora eu consegui ler, um livrinho que traz as entrevistas que a Clarice Lispector fez com diversos escritores. E ela entrevista a Nélida Pignon, e a Nélida fala exatamente isso, não é? Essa coisa da memória. A gente não tem o hábito de cultivar a memória. Isso é terrivelmente ruim, porque se você não tem o hábito de cultivar a memória, a história, não é? Você vai apagando e você não vai tirando lições disso. Eu tenho um filho que mora na Alemanha, trabalha na Alemanha, em Stuttgart. E aí, como aqui é perto, de vez em quando eu estou lá com ele para ver o neto, essa coisa, não é? E, olha, é um país que me impressiona pela defesa da memória, sabe? É a Alemanha. Eles são capazes de deixar, como eu conheci lá, um castelo, foi bombardeado, não sei em que século, né? E uma parte do castelo caiu, aquilo está lá intacto da mesma maneira, para contar aquela história, para manter aquela história viva. Você quer outra coisa melhor do que os campos de concentração? Eu visitei o campo de concentração de Dachau. Está tudo lá. Sabe, para não apagar da memória, sabe, aquele crime contra os judeus, principalmente. Você anda em algumas cidades alemãs, diante das casas, na calçada, estão lá as plaquinhas indicando fulano de tal, judeu, morou nesta residência e morreu no campo de concentração X. Sabe? Tudo eles transformam em museu. Tudo eles transformam em museu. Portanto, é um povo que mantém, sabe, a memória atualizada, porque é com isso que se aprende. É com isso que a gente evita que as tragédias possam se repetir. Nós não temos essa cultura da preservação da memória. Né? Enfim, é um pouco isso. Odenildo, você foi presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas, né, a FAPEAM, e foi também secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência no âmbito da administração pública e sobre essa visão governamental de fechar uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e abrir uma de administração penitenciária. Guedelha, eu diria que a experiência que eu tive como administrador público para mim foi fascinante, mas há de se convir o seguinte. Veja, eu assumi a FAPEAM em 2005, né, em substituição ao nosso queridíssimo amigo José Aldemir. Né? Ora, quando eu assumi a FAPEAM, a única fundação de amparo à pesquisa da região norte, de toda a região norte, era a FAPEAM. Mas eu assumi a FAPEAM no momento em que os investimentos em ciência e tecnologia estavam crescendo. Era no governo Lula, no segundo mandato do governo Lula. Né? E, sabe, então aquilo favoreceu muito. Aquilo foi um estímulo enorme, né? Enorme. Eu me lembro de que
Bom, eu disse que só havia a FAPEAN na região norte. Eu me lembro de que, por conta de um trabalho que eu fiz, né, e eu tenho orgulho disso, porque eu fui presidente da FAPEAN, e acho que um ano depois, um ano e meio, sei lá, eu assumi a presidência da fundação, do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa. E aí eu comecei a perambular pelos estados da região norte, falando da FAPEAN, do que a gente estava conseguindo, do que aquilo estava representando para o Estado em termos de formação de mestres, de doutores, em termos de estímulo à iniciação científica, sabe? Em termos de estímulo à pós-graduação no interior do Estado. Para encurtar a história, quando eu saí da FAPEAN, o único estado que não tinha fundação de amparo à pesquisa era o estado de Roraima. Todos os outros tinham criado sua fundação de amparo à pesquisa. Então, aquilo me deixou muito, muito feliz, porque o governo federal injetava recursos nas fundações de amparo estaduais, nas fundações de amparo à pesquisa dos estados, né? Nós fazíamos parcerias, muitas parcerias. Olha, eu ouso dizer para vocês que nunca, eu vou parafrasear um pouco o Lula, né? Nunca antes na história do Brasil, se teve tanto recurso na área de ciência, tecnologia e inovação. Nunca se teve tanto recurso. Só para lembrar a vocês, quando eu estava à frente da FAPEAN... Então, Odenildo... Quando eu estava à frente da FAPEAN, eu me lembro de que tinha editais para tudo. Olha, tinha editais para quem quisesse lançar livros de trabalhos acadêmicos, de dissertação, de tese. A FAPEAN repassava para o autor o dinheiro, ele iria buscar uma editora, concorria no edital, claro, para a gente avaliar a obra e tal, né? Ele procurava uma editora, depois ele prestava contas. Nós tínhamos um edital para formar mestres e doutores voltados exclusivamente para o interior do Estado. Para doutorado, era um edital que ficava o ano inteiro aberto, porque eu costumava dizer nas minhas falas, olhem, o Amazonas não tem outra forma desse Estado dar a volta por cima, senão investindo em ciência, tecnologia e inovação. Não há outra forma. Nenhum país do mundo conseguiu ser grande, conseguiu ser hegemônico, sem investir em ciência, tecnologia e inovação. E aí eu dava o exemplo da Alemanha, eu dava o exemplo da França, dos Estados Unidos, enfim, né? E o Amazonas, com o atraso todo, era uma coisa... Nós tínhamos um número, sabe, pequeno, muito pequeno de doutores. 5 anos depois, o número de doutores no Estado quadruplicou. Enfim... E aí, bom, por isso que eu considero que foi muito, muito salutar, sabe? Me fez muito bem essa experiência, né? E aí, bom, quando eu fui depois convidado para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o papel da secretaria era um papel articulador, né? Era uma secretaria que tinha um orçamento muito pequeno, porque era uma secretaria que não investia em nada. Mas ela fazia o papel dela na engenharia. A engenharia articulando as entidades, né, as instituições, sabe, que compunham o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. E esse era um papel importante, porque você pode ter muita coisa, mas se essas coisas não têm uma articulação entre si,
sabe? Elas se perdem. Elas não ganham uma vida, digamos assim, uma vida em conjunto, né? E aí, bom, eu também costumo dizer que eu fui muito sábio, porque quando eu percebi que eu não teria mais liberdade, como eu vinha tendo, para trabalhar na administração pública, eu fui até o governador e disse a ele, está aqui, eu não quero mais. Né? E aí, algum tempo depois, extinguiram a secretaria, né? A FAPEAM hoje está, segundo as notícias que eu tenho, a FAPEAM está lá embaixo, né? Não é mais a grande prioridade do Estado, né? E, enfim, bom, o que fazer, né? Se o povo escolhe essas criaturas, né? O que fazer se o povo escolhe uma criatura que acaba com uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e cria uma Secretaria de Administração Penitenciária. Não precisa dizer mais nada. Como cidadão brasileiro, que análise você faz da atual conjuntura do país? Iná, eu me mudei, eu e a família, a esposa e o filho, nós nos mudamos para Portugal em dezembro de 2017. Essa decisão foi tomada logo depois, um pouco antes, quando eu vi aquela mobilização toda, sabe, aquela ilusão toda daquele povo na rua, não é? Sabe, para tirar a Dilma do poder, não é? E aí eu disse, e aí, bom, depois, isso foi 2016, não é? Foi 2015, né, o golpe foi 2015 ou 2016, bom, estou com a cabeça meio, né? Mas, enfim, eu comecei a me dar conta e a perceber que a tragédia seria grande. A tragédia seria muito grande, né? E aí, foi uma coisa bem pensada, não é? Nós decidimos que iríamos sair do Brasil para tentar manter a nossa sanidade. Né? E fizemos isso. Né? E a gente está diante agora de uma tragédia, sabe, de um tamanho, sabe, estamos diante de uma coisa monstruosa, né? Em que tudo aquilo de que eu falei sobre ciência e tecnologia foi por águas abaixo, em que aquele país com que a gente chegou a sonhar, eu cheguei a sonhar muito e a acreditar que o Brasil daria a grande volta por cima quando eu vi os negros ingressarem na universidade, quando eu vi a pobreza ocupando o seu lugar nas universidades, quando eu vi a miséria sendo reduzida paulatinamente, né? Eu me lembro de que, no auge da preparação do golpe contra a presidenta Dilma, né? Eu li uma coisa que me deixou profundamente triste, né? Uma manchete que dizia assim: o Brasil voltará ao mapa da fome da ONU. Sabe, aquilo me deixou arrasado. E aí eu vim para cá, vim morar em Portugal, profundamente triste, profundamente amargurado com o meu país. E acompanhei daqui a eleição dessa criatura, né, que colocaram no poder, e que, com a ajuda do golpista anterior, essas criaturas acabaram colocando tudo a perder. Colocaram tudo a perder.
tudo mesmo. E isso me deixou profundamente triste. Então, eu estou aqui distante, como eu dizia para o Guedelha, um oceano nos separa, né? Mas a minha amargura não diminui. Olha, nessa questão da pandemia, por exemplo, eu via... Aliás, eu publiquei um livro que está na Amazon também, um livro chamado 100 Dias de Quarentena, onde eu faço reflexões sobre essa situação que foi inédita na vida da gente, né? Certo? De ficarmos presos sem termos o direito de ir e vir, enfim, né? Esse livro está sendo bastante procurado até na Amazon, né? 100 Dias de Quarentena, né? Então, acompanhando a situação aqui, particularmente aqui em Portugal, onde você via toda a construção de uma empatia, sabe, entre o poder público, entre o presidente, o primeiro-ministro e a população, todos os dias conversando com a população, explicando, orientando, fechou as fronteiras. Teve um período em que a gente não podia sair de um bairro para outro. Né? Não podia, só quem trabalhava mesmo, em função essencial, que tinha que comprovar e tal. Enfim, todo um cuidado para proteger a população. Todo um cuidado. Aí eu olhava para o Brasil, sabe, aquela coisa que você não acredita que está acontecendo, em que a figura que está na presidência da República, não é? Ela, em todos os sentidos, age contra a proteção da população. Na verdade, a figura estimula, é como se estimulasse a morte. Eu acompanhei tudo aquilo, sabe, aqui, amargurado, assustado, né? E também muito mais assim, pensando comigo, como é que a gente no Brasil se permite que isso aconteça, né? E continua acontecendo? Mas hoje, mais de 130 mil mortos, não é muita gente morta por uma única razão. Isso, números oficiais, claro, não é? Enfim, eu tento me controlar aqui, porque eu vim para cá para manter minha sanidade, mas eu me dei conta de que eu não consigo me desligar. Claro, não vou conseguir me desligar do meu país, não é? Eu aqui levo uma vida modesta, né, muito modesta, tenho tranquilidade, tenho segurança, saio a hora que eu quiser, às vezes eu e minha mulher aqui saímos tarde da noite, sabe, 11 da noite, meia-noite a gente vai percorrer aqui a orla que fica aqui perto, sabe, sem nenhuma preocupação, né? Então, a gente está tranquilo aqui, a gente leva uma vida tranquila, modesta, mas tranquila, não é? Mas quando eu olho para o Brasil, sabe, é um sofrimento atroz, né? É um sofrimento atroz. E eu falava, olha, curioso, eu falava sobre questão de investimentos em ciência e tecnologia. Eu vou voltar um pouquinho a isso, né? Eu me lembro de que uma pesquisadora, na época em que tinha dinheiro para investir à vontade em ciência e tecnologia, quem quisesse ser doutor no Amazonas, bastava apresentar a carta de aceite de qualquer universidade no país. Isso ao longo do ano todo, era um edital de fluxo contínuo. Então, tu foste fazer uma seleção numa universidade, podia ser qualquer mês do ano. Está aqui, olha, aqui é a minha carta de aceite na universidade. Tu tinhas a tua bolsa para fazer doutorado. Era a bolsa de maior valor do país. Chegou a ser a bolsa de doutorado, paga pela FAPEAM, era a de maior valor do país. Aliás, só perdia para a FAPESP. Só. Né? Mas, bom, eu me lembro de que uma pesquisadora chegou comigo e disse, você não vai concorrer ao edital para projetos e tal?
Eu nunca me esqueço. Ela me disse, professor, eu não vou concorrer porque eu não tenho mais como administrar tanto projeto aprovado. Sabe? Eu não tenho como mais administrar tanto recurso para os meus projetos. Olha só, chegou a isso. E aí você imagina a minha tristeza, né? A minha tristeza de ver pesquisadores que viveram esse momento da UFAM, do INPA, da UEA, sabe? Pessoas que lidam com a produção do conhecimento, apoiar, sabe, esse desastre que está comandando o Brasil. É inacreditável isso. É inacreditável, né? Hoje as universidades estão aí, muitas das universidades com interventores. Acabou-se aquela história de a comunidade escolher o seu reitor, o mais votado, né? Olha só o que está acontecendo, né? Os recursos para a educação estão sendo reduzidos, sabe, a cada momento, né? Os recursos para a saúde. Enfim, e o que mais me entristece, eu vou confessar aqui para você e para o Guedelho, o que mais me entristece é o seguinte, é que o tamanho desse desastre é tão grande, mas tão grande, com consequências tão terríveis, que para se voltar ao estágio antes do golpe, olha, ponha décadas aí. E por que isso me deixa profundamente amargurado? Porque eu, que caminho para fazer 70 anos no próximo ano, né? Eu caminho para fazer 70 anos, eu perdi inteiramente a esperança de sonhar com o Brasil que eu cheguei a sonhar antes desse golpe de Estado. Ou seja, e interessante que ano retrasado, 2018, o Milton Atum esteve aqui para fazer uma palestra e aí nós ficamos conversando e convergimos exatamente para isso. Ele me dizia a mesma coisa que eu pensava. Nós não vamos mais ter chance, até por conta da idade, não tem para onde correr, né? Nós não vamos ter chance de ver o nosso país recuperado desse desastre. A gente queria te perguntar, Odenildo, se você se sente exilado aí em Portugal. De uma certa forma, sim, eu sou um autoexilado, né? Eu saí daí por força da contingência, eu não aguentava mais isso aí. Eu não saberia o que, sei lá, como é que estaria a minha cabeça se eu estivesse vivendo no Brasil agora. Bom, eu imagino a cabeça de vocês, não é? Certo? Convivendo com tudo isso mais de perto. Então, eu me sinto um autoexilado, não é? Como tantos outros que deixaram o Brasil, né? Alguns porque estavam sendo perseguidos, eu não cheguei a ser perseguido, né? Eu sou perseguido um pouco nas redes sociais porque eu não abro mão das minhas convicções e da defesa do que eu acho que deve pautar a construção de um país, né? Então, eu tenho posições claras, muito claras, e as defendo sempre, escrevo muito, né? Eu aqui criei um ritmo muito bom. Eu escrevo, estou escrevendo aqui o que eu nunca escrevi no Brasil, né? Eu escrevo todo dia, embora seja, sabe, um sofrimento parir qualquer texto, ainda que seja um texto curtinho, né? Olha, tanto que aí vou passar uma outra novidade para vocês. Escrevi tanto que eu tenho prontos os originais de um similar da engenharia do texto para o ensino fundamental. E era um sonho antigo meu, não é? Escrever um similar à engenharia do texto
numa linguagem bem simples. Deu muito trabalho, porque você tem que modular a linguagem, os exemplos têm que ser bem pensados, né? Mas está aqui guardadinho, os originais estão, digamos assim, num processo de maturação. Eu estou nesse sentido, eu me sinto muito feliz, porque eu tenho conseguido produzir muito, tenho lido muito, sabe aquela fila de livros que você acumula durante grande parte da vida, um dia eu vou ler, um dia eu vou ler, um dia eu vou ler, né? E eu não trouxe, essa foi uma outra coisa, foi um fenômeno para a minha cabeça, porque eu nunca imaginei que eu teria coragem de me desfazer da minha biblioteca. Livros que eu acumulei ao longo de quase 50 anos. Mas eu trabalhei bem minha cabeça com minha mulher, discutimos, conversamos. Eu selecionei de todos os meus livros. Eu tinha em casa, lá em Manaus, no apartamento, uma sala só com livros. E aí eu selecionei alguns, eu acho que uns 10% eu selecionei. Os outros, eu dei tudo. Eu doei para bibliotecas, eu dei para colegas meus, ex-alunos meus. Eu dei tudo. Dei tudo e aí passei a trabalhar o seguinte na minha cabeça. O que eu vou fazer com esses livros? Eu não vou ter tempo de me reencontrar com muitos deles. Então eles vão ficar aí, eles têm que ter... Livro tem que ser lido. E aí começamos a dar os livros, me desfiz, portanto, de 90% dos meus livros, mas ainda assim trouxe bastante. Trouxe umas 10 caixas de livros, né? E eu estou me reencontrando com livros, sabe? Eu estou redescobrindo livros aqui que estavam comigo e que eu nunca tinha tocado neles, né? Por falta de tempo, enfim, né? E tem sido maravilhoso isso. Ao lado disso, eu disciplinadamente, todos os dias, escrevo algum texto, compartilho nas redes sociais, né? Aí uma parte eu guardo para algum livro que eu sei lá, que eu tenho plano de escrever. Enfim, eu ando numa fase muito produtiva. Odenildo, nós queremos te agradecer por essa entrevista. Nós já estamos aqui na duração de mais de 1h30, né? Parece que não foi tudo isso, mas realmente porque a conversa é tão boa, né, que a gente não percebe o tempo passar. Muito obrigado por essa entrevista, por esse tempo que você generosamente nos dedicou aqui. Foram momentos muito oportunos aqui, muito aprazíveis. Que bom que continuamos produtivos, né? Apesar dos pesares, né? Isso. O nosso país realmente está vivendo uma tragédia, né? Uma tragédia anunciada e muito anunciada. Sim, bem anunciada. Infelizmente. Mas nós temos que nos reinventar e sobreviver e ver como é que podemos lidar com isso. E lidando sempre de forma produtiva. Então, muito obrigado. Obrigado, professora Iná, pela parceria aí na entrevista. Muito obrigado a Josilena aí na gravação. Sim. Em brevemente essa entrevista estará aí no ar. Eu creio que será muito proveitosa para todos que acessarem. Muito obrigado. Um abraço para ti, Odenildo. Isso, muito obrigado. Um grande abraço para a família também aí. Muito obrigado. E que todos nós tenhamos paz no coração e resiliência para sobreviver, né, a esses tempos tão duros, né? Sim. É verdade. Um grande abraço. Muito obrigado a vocês, um abraço para você e para a Iná. Abraço. Tá bom? Outro, Odenildo, obrigada. Boa noite e nos encontraremos na próxima. Isso. Boa noite.